Quem cede a vez não quer vitória. Somos herança da memória. Temos a cor da noite, filhos de todo açoite, fato real de nossa história. Vozes da Vila, né, que é dentro do nosso grupo Teremos Vez, a gente está tendo uma sequência de bate-papo aqui hoje sobre direitos humanos, né, do que a gente percebe, assim, a violação de direitos em cada área que a gente atuou até agora, né, cada uma de nós militando numa área, né, ou no próprio trabalho, enfim, e aí tudo que a gente se dá conta da violação dos direitos humanos, e também a gente, nesse bate-papo, também poder apontar uma necessidade de melhora nas políticas públicas, né? Eu sou Carmen, trabalhei 36 anos dentro da Secretaria Municipal da Saúde, sou professora e psicóloga, quero abordar um pouquinho o aspecto da saúde, e eu quero começar com uma citação da Jurema Werneck, que é uma médica, doutora, escritora negra, que diz o seguinte, que o acesso à saúde pública no Brasil, ele tem cor, e não é negra. E me veio à cabeça fazer um breve histórico, assim, do surgimento do Sistema Único de Saúde. Lá em 1986, a 8ª Conferência de Saúde foi a mais importante, acredito que tenha sido a semente embrionária da formação do SUS no Brasil, em 86. Em 88, foi instituído pela Constituição o Sistema Único. Em 2009, ela foi inserida no SUS, a Política Nacional de Saúde Integral da População Negra. 21 anos até a formulação do Sistema Único de Saúde, até se pensar na especificidade da população negra, levaram 21 anos, sendo que dentro dos princípios do SUS, o princípio da equidade, por si só, já garantiria o direito a nós, negros, termos um tratamento não diferenciado, mas direcionado. E é sabido por todo mundo, e na minha própria prática, assim, a dificuldade de acesso da população negra aos serviços públicos de saúde. Os números vão crescendo, a maior incidência de morte na população negra, as gravidez indesejáveis, né? Esse tipo de coisa que vai levando a gente a pensar. Na violação dos direitos da saúde, tem muito no direito de escolha, assim, da gente, né? Aos tratamentos oferecidos. Na Restinga, a gente teve uma experiência com os implantes. E, assim, ó, eu vi fatos, assim, reais acontecendo, né? De meninas que estavam usando o implante de efeitos colaterais, né? E da mesma forma como ele está aparecendo aqui em Viamão, ele apareceu lá em Porto Alegre, sem consultar ninguém, sem ser consultado o Conselho Municipal de Saúde em Porto Alegre, e pelo que eu soube aqui em Viamão também o Conselho Municipal não foi consultado, e eu penso que é um assunto extremamente delicado e que tem sim que ser discutido pelas mulheres. Já vem com foco que é para meninas e mulheres em situação de vulnerabilidade social, né? Então a gente já sabe que serão as mulheres negras, as meninas negras que estão em maioria, né? Em situação de vulnerabilidade social. Então isso também é uma coisa que já é uma violação, né? De quem não tem nem ainda como decidir sobre o seu corpo, né? Sou Rita, moradora da Santa Isabel há 40 e pouquinhos anos, que eu não vou falar também da minha idade, né? Desnecessário. Represento a UVDEF, que é a União Viamonense das Pessoas com Deficiência. A UVDEF, ela é novinha, a gente criou ela faz 3 anos, em 2017. Eu fiquei à frente do COMPED, né, que é o Conselho Municipal da Pessoa com Deficiência, em 2017 e 2018. E quando eu cheguei lá no conselho, eu encontrei um conselho com uma sala, com um computador, e sem ninguém. E muitos papéis importantes, assim, dentro de gavetas, né? Eu falei, o que eu tô fazendo aqui? E sendo que eu recebi esse cargo,
por ser mãe de um filho, de uma criança deficiente, que é o Bernardo, que tem 14 anos, né? Onde é que estão esses deficientes no município? Onde vivem, como vivem, né? Eles têm acesso à saúde, à educação. A gente começou a fazer as reuniões e eu comecei a procurar deficientes que pudessem representar de verdade, né, a causa e escutar eles. E aí acabamos criando a UVDF, né, que hoje é um projeto lindo, assim, de pessoas inteligentíssimas e que estão à frente e são realmente deficientes mesmo, né? Então eles sentem na pele o que é a dificuldade que é, não só no nosso município, mas eu falo do nosso município porque é onde a gente atua, né, onde a gente vive. Aí imagina o que é tu ser um negro pobre e ainda deficiente. Eu acho que deve ser bem pior, né? Então, eu vou deixar só isso, assim, eu quero que as pessoas pensem, entendeu? Que a gente precisa ter os olhos voltados para essas questões e para essas pessoas também. Tu vai botar o teu filho numa escola e os professores não estão preparados para poder educar essa criança, porque não estudaram para isso. Estudaram, quem se formou em história, vai chegar na escola e vai dar história. Não vai poder ensinar uma criança, um autista, a sua matéria, né? E aí, entre os pais, entre a comunidade, entre o município. Sou Maria José Diniz, sou policial penal, aposentada. Isso quer dizer que eu passei muito tempo da minha vida dentro das prisões do estado do Rio Grande do Sul e em algumas oportunidades também em outros estados do Brasil. Eu venho falar de um tema que eu sei que é muito difícil para toda a sociedade, que é falar sobre o crime. Mas eu gostaria de trazer o meu olhar para nós, mulheres e homens negros. Desde o início no Brasil já foi colonizado com o nosso aprisionamento. O Brasil foi colonizado quando nos escravizaram aqui nesse país, quando escravizaram e aprisionaram os índios, onde aprisionaram a nossa cultura, a nossa religião, o nosso meio, o nosso modo de vida. Assim foi construído o nosso país. E se a gente for repensar, ainda é assim o nosso sistema prisional, pois existe um funil para ser preso no Brasil. A moradia, o trabalho, a fiança, tudo isso são questões que nós, negros, não temos como garantias para não ir preso. E isso que ocasiona que nós somos a maioria dentro do sistema prisional. Nos últimos 16 anos, para vocês terem uma ideia, aumentou 707.000% o efetivo carcerário no Brasil. Alguém se sente mais seguro com todas essas prisões? Não. Então a gente tem que saber o porquê que tem tanto aprisionamento e mesmo assim nós não nos sentimos seguros, mesmo assim o tráfico continua, mesmo assim os homicídios continuam, os assaltos continuam. Então o problema está fora do sistema prisional e nós temos que ter esse olhar. No Rio Grande do Sul, no último IBGE, foi tirado que nós somos 18% de negros no estado. Se nós formos entrar para dentro do sistema prisional, nós temos 45% do efetivo carcerário de negros. Então, nós estamos mais do que o dobro dentro do sistema prisional. A gente tem que saber o porquê que nós, negros, é que estamos sendo aprisionados. E isso aqui no Rio Grande do Sul, onde a colonização, na sua maioria, é alemã e italiana, porque se nós formos para outros estados no Brasil, é 90% de homens e mulheres negras. E quando a gente começa a olhar para ver quem são essas pessoas que estão dentro do sistema prisional, são pessoas que moram nas comunidades mais carentes, mais vulneráveis, são pessoas pobres, de baixa renda, de baixa escolaridade, principalmente as mulheres, muito ligadas ao tráfico, pois esse acaba sendo um meio de vida, porque o marido delas também vão preso e elas acabam assumindo. São filhos dessas mulheres, que muitas vezes elas nos dizem que é muito difícil tu concorrer com uma boca de tráfico na sua comunidade. São mulheres que trabalham um mês inteiro para ganhar R$600, trabalhando de faxina e outras atividades domésticas, e deixam o filho mais velho cuidando dos menores. Condições de dar tudo que essas crianças pedem, tudo que a TV mostra que é o melhor. Lá no tráfico, eles oferecem esses mesmos R$600 por semana, só para esse menino ficar olhando para ver e avisar quando a polícia chega. E esse já é o início do comprometimento com o tráfico. Esse menino negro provavelmente vai ir para o sistema prisional, essa família vai ficar comprometida com o tráfico também, para poder manter esse menino dentro do sistema prisional, porque o sistema prisional todos... quando a gente fala em privatização, ninguém vai querer o sistema prisional é lucrativo, sim,
Os presos custam, sim, a gente paga para eles estarem lá, a média de 1.400, 1.500 para que cada preso fique dentro do sistema prisional. Agora, vocês já viram, já passaram em frente a algum presídio que as mulheres não estejam levando sacolas de comida, de remédio para eles? Isso é sinal que a comida não está chegando lá, que esse dinheiro está sendo desviado. Então, a sociedade tem que começar a olhar com outros olhos, sim, para dentro do sistema, porque para nos manter lá dentro, foi criado para que nos aniquilasse enquanto pessoas negras. A gente sempre pode notar também é que se tu tiver uma boca de fumo perto da tua casa, tiver 10 meninos ali, provavelmente 8 meninos vão ser negros, a polícia vai ir, vai prender, vai levar, e no outro dia vai ter mais 10 meninos lá e provavelmente 8 meninos negros. Então, quer dizer, a gente tem que olhar para a segurança com outros olhos, sim, a gente tem que olhar para o sistema prisional, sim, e para que a gente consiga, de uma vez por todas, a saber para onde nós temos que ir com a segurança pública. Quem está atrás dos muros? As mulheres dentro do sistema prisional, mulheres, na sua maioria, negras, mulheres que ficam com seus filhos dentro do sistema prisional até uma certa idade, até tem diminuído em função da superlotação, tem diminuído esse tempo, essa idade dessas crianças. Mulheres que, na hora do aprisionamento, elas são levadas para dentro do sistema prisional e os seus filhos ficam à mercê de toda a violência aqui fora. A gente tem que ter um meio na segurança pública de que toda vez que uma mulher sim for aprisionada, a gente tem que saber se ela tem filhos, e aonde estão esses filhos, de que forma vão ficar esses filhos. A nossa polícia civil, a nossa polícia militar tem que ter um ajuste, um projeto de governo para que isso aconteça, para que essas crianças não fiquem à mercê da violência e que depois, de alguma forma ou de outra, venham também para o sistema prisional. A questão de olhar o que é o crime, de que forma, por que acontece o crime, de que forma é tratado o crime e de que forma essas pessoas saem. Meu nome é Jefferson, então, eu fui conselheiro tutelar na cidade de Viamão por 8 anos, fui membro do Fórum Nacional dos Conselheiros Tutelares, também representante do Movimento contra a Violência e Exploração Sexual, atualmente presidente da Associação dos Conselheiros Tutelares, aí, representando os 497 municípios. Eu recebi o convite do Instituto Proteja, que é uma organização nacional de proteção à criança e adolescente, e cada estado, eles nomeiam uma pessoa que tem uma certa referência no estado na pauta, e eu recebi a honra de presidir o Instituto aqui no estado do Rio Grande do Sul, né? Ultimamente, a discussão sobre, principalmente, a questão do estupro de vulnerável, que é uma questão que norteou o nosso país todo, entre posicionamentos irracionais contrários à questão da própria menina de 10 anos de idade, que é uma criança, né? Tendo uma outra criança, e é um reflexo de uma sociedade que, infelizmente, vem acontecendo no nosso país, né? E nós, enquanto conselheiros tutelares, enquanto zeladores de direito, nós estamos tendo uma dificuldade muito grande de atuação, no sentido de que os maiores parceiros dos conselhos, principalmente das crianças, são as escolas. E hoje nós temos as crianças dentro da casa dos violadores, né? A grande preocupação que a criança na escola, pelo menos ela tinha o professor, a diretora, o coleguinha, onde ela podia estar denunciando, ou até a própria instituição observando, falando do nosso povo. Muitos não estão fazendo pela internet, acabam recebendo a matéria em casa, a professora não consegue nem ver pela internet ele, pelo menos para ver como está o semblante dessa criança, para daqui a pouco fazer algum encaminhamento para algum órgão de proteção, como o Conselho Tutelar. Então, nós perdemos esses parceiros, que são os professores, né, nessa guerra contra a violação de direito contra a criança e adolescente. E, infelizmente, hoje, as violências e as violações, elas aumentaram muito nesse período, né? Essa convivência familiar que parece, e que a TV e que a mídia planta de tão bonita, ela não está acontecendo nas nossas comunidades. Nesse período agora, aumentou significativamente os números de violência sexual contra as crianças e adolescentes. Por conta desse isolamento, por conta dessas crianças estar dentro e convivendo com essas pessoas que violam os direitos, que são muitas vezes o pai,
pai, o padrasto, o tio, que foi o caso da menina. Então, essas situações que estão nos preocupando quando estiver acontecendo algo, porque o silêncio, né, o seu silêncio também deixa marca. Então, se a gente não tiver hoje a comunidade envolvida com nós, envolvida com a proteção dessas crianças, os números não vão parar de aumentar. Nós estamos falando de políticas públicas, né? Não só da pauta da infância, mas de política pública em geral. Então, a importância desse momento aqui é justamente para que a gente traga para a sociedade essa pauta que é pesada. Nós temos várias coisas maravilhosas para falar sobre a pauta da infância, mas a gente também tem que falar o que realmente fere, né? Na cidade de Viamão, não tem semana que não tenha uma situação de violência sexual contra uma criança. Quando eu entrei no conselho, eu nem sabia que a minha cidade tinha violência sexual contra a criança. E, infelizmente, tinha de 2 a 3 na semana. Então, essas coisas que a comunidade tem que saber, que a população tem que saber. Não adianta só desenhar um mundo bonito, nós temos que mostrar o que realmente está acontecendo. Então, essas falas que nós estamos tendo aqui é justamente para isso, para que a gente faça essa abertura. Nós somos referência na pauta da infância, né? Porque nós temos pessoas aqui que sempre foram muito combativas nesse sentido. Nós temos a aprovação de uma lei recente de 2017, que é a Lei da Escuta Protegida, que traz o depoimento especial e a escuta especializada, que trata da criança não revitimizar e não ficar contando a violência que ela sofreu em vários lugares. Então, a aprovação dessa lei, apresentada pela nossa deputada gaúcha aqui, que muito nos orgulha de ter trazido vários elementos de proteção à criança e adolescente. O artigo 18 do ECA, que trouxe as alterações da Lei Menino Bernardo, também proposta por nós aqui no Rio Grande do Sul. Então, tem muitas políticas de proteção à criança e adolescente que hoje são referência nacional, que foram criadas pelo Rio Grande do Sul. Como eu me preocupo assim, com a permanência também das crianças negras nos abrigos, né? Eu acho que a gente também tem que pensar muito sobre isso, né? Que elas também fazem parte de um índice bem alto, né? De permanecer nos abrigos, e por tudo isso que a gente falou aqui, por conta da violência contra a mulher, o feminicídio, as mães que estão privadas de liberdade, os pais que já morreram, as crianças com deficiência, às vezes que nasceram portando deficiência, que a mãe faleceu, que ninguém quis ficar. Então, tudo isso que a gente está falando aqui, né, a falta de acesso à saúde, tudo isso leva com que a população negra seja sempre o índice maior, né, por todas as coisas que a gente já sabe, mas tudo isso é uma preocupação que a gente tem. E esse grupo, assim, que a gente compõe, é exatamente para trazer esses assuntos, né, aqui, Vozes da Vila, para buscar, né, como que nós, enquanto homens e mulheres negros, podemos estar contribuindo para dar uma amenizada nesses índices, né, e dar uma vida melhor para a nossa comunidade. O único que é a educação, né? Para todos esses problemas aí, todas essas políticas públicas que faltam. O desejo mesmo é que o nosso próximo gestor e até as suas vereanças também tenham os olhos voltados para esses problemas, né? Que é de tanto tempo, porque assim, ó, racismo, homofobia, preconceito racial, isso tudo vem da falta de educação, né? São princípios e valores que é de casa. Eu desejo que a gente possa fazer o nosso melhor dentro do nosso conhecimento, que a gente possa fazer o melhor pelo nosso município. Se uma nega cai, a outra levanta. Tá? Essa é a minha fala. Nós temos que nos unir, nós temos que discutir, nós temos que ter um outro olhar para tudo que acontece à nossa volta, olhar de uma forma diferente. Esse olhar, a gente tem que ter resposta, a gente tem que ter pensamento para tudo que está acontecendo, e nada melhor do que esses momentos políticos, a gente comece a discutir isso, a gente entre para algum coletivo, a gente entre para algum grupo que esteja discutindo, porque é só assim que nós vamos tirar soluções, é só assim que nós vamos construir políticas públicas para que a gente consiga sanar os nossos problemas, os problemas ao redor, as questões de saúde, as questões de educação, as questões de violência. Então, eu faço um convite agora que venham para esse nosso coletivo, porque é para isso que nós estamos juntos. É para que a gente se entenda ou para que a gente não se entenda, mas que a gente construa uma nova forma,
uma nova sociedade e um novo momento político para vir. Um diálogo na linguagem que o nosso povo tem que ouvir, né? Eu te dou os parabéns, Fátima, tá? E todo ao coletivo por essa ideia maravilhosa de fazer esse diálogo direto mesmo. O nome já diz, né? O Voz da Comunidade. Então, justamente para chegar mesmo esses assuntos. Eu me coloco à disposição, a gente não tem nada agora presencial, infelizmente. A gente está louco para se aglomerar, mas não pode. Mas quando for para aglomerar, me chama também, que eu sou parceiro, tá bom? Está participando desse coletivo, ter dividido tela com esse povo muito, muito legal, e gente que sabe o que está dizendo, né, que vivencia na pele, que o racismo institucional nos serviços públicos, todos, a princípio eu tinha colocado só na saúde, mas depois de tudo que a gente conversou, eu estendo a todos, né? Ainda é muito latente, legitimando condutas excludentes e possibilitando que alguns grupos possam gozar de privilégios, carecendo, portanto, de enfrentamento. Necessitamos de mudança na cultura organizacional, objetivando a adoção de práticas de combate ao racismo dirigidos ao seu enfrentamento, assim como a comunicação pública de compromisso do país com a diversidade e enfrentamento de atos discriminatórios, a fim de que todos possam ter acesso devido aos serviços públicos, já que eles foram instituídos na Constituição de 1988. E dizer que esse coletivo acredita nisso, e é por isso que eu estou aqui, e é por isso que eu estou convidando as pessoas a somarem-se a nós, para que a gente consiga efetivar essa mudança, e que a gente tem condições, sim, de fazer diferente. Então, aqui, cada um de nós, né, é uma voz. Então, se a gente juntar todas essas aqui, vai dar um barulho. Vai dar um barulho, né? E esse barulho a gente tem que fazer.